Meu nome é Júlia, tenho 37 anos e 10 anos haviam se passado desde que minha sogra ficou confinada a uma cadeira de rodas. Visitas regulares ao hospital e fisioterapia eram rotinas para ela. Neste dia em particular, ela estava fazendo exames e me encontrei na sala de espera do hospital antes da sessão de terapia dela. Em meio aos meus pensamentos, o médico de repente puxou meu braço, com uma profunda preocupação estampada em seu rosto. Vou falar com o médico principal dela sobre isso, anunciou, soltando meu braço gentilmente. Observei que o médico à minha frente era um homem, enquanto a médica principal da minha sogra era uma mulher, confusa sobre a necessidade de um médico que não era o principal para discutir o caso dela. Questionei a situação. O médico homem apressadamente segurou minhas mãos, percebendo minha desconfiança. Quando eu era criança, minha mãe saiu de casa e fui criada pelo meu pai em uma família monoparental. Apesar dos avisos do meu pai sobre minha mãe ser uma gastadora, nunca me senti sozinha devido ao amor que ele me dava. Eventualmente, fui para a faculdade e encontrei um emprego, levando uma vida independente. Há 14 anos, casei-me com Mike, sua mãe me recebeu calorosamente na família, tratando-me como uma filha. No entanto, a tragédia ocorreu quando minha sogra se envolveu em um acidente de carro, a deixando confinada a uma cadeira de rodas. Apesar de vários cuidadores, sua condição piorou e ela expressava solidão, o que nos levou a voltar para cuidar dela temporariamente. Quando meu marido e eu a visitávamos, ela parecia aliviada e começou a sorrir. No entanto, quando mencionamos retornar ao trabalho, seu comportamento mudou e ela não nos permitiu ir embora. Minha sogra implorou, desesperada, sua voz quase histérica. Não, por favor, vocês dois não me deixem sozinha. Tentando acalmá-la, eu disse, Mike realmente precisa voltar ao trabalho, mas vou conversar com meu chefe na empresa e ver se posso ficar aqui um pouco mais. Voltarei sempre que puder. Apenas aguente firme por mim. Com os olhos cheios de lágrimas, ela implorou, se você puder ficar, seria ótimo. Mike, você deve voltar, ok? Estarei esperando. Depois de perder o marido, ela havia suportado solidão por muito tempo. Nossa notificação repentina de partida provavelmente desencadeou ansiedade e confusão. Seu estado enfraquecido na última semana agravou seu medo de enfrentar a solidão. Após discutir com meu chefe, decidi mudar para o trabalho remoto e operar de casa temporariamente para cuidar da minha sogra. No entanto, sua aversão a ficar sozinha persistia, mesmo quando eu trabalhava de casa. Ela se agarrava a mim incessantemente. Eu não podia deixá-la ser vista pelos meus colegas de trabalho, e não importa quão próxima eu estivesse, ela sempre estaria esperando em um lugar onde pudesse me ver. Parecia que eu estava sob constante vigilância, o que levou a um crescente sentimento de ressentimento. Enquanto isso, Mike vinha para casa nos fins de semana e tirava dias de folga durante a semana para ajudar nos cuidados dela. Apesar da fisioterapia contínua, sua condição não mostrava melhora, impedindo meu retorno ao escritório. Nossas vidas pessoais se tornaram dominadas pelo cuidado dela, deixando-nos sem tempo para nós dois. O 10º ano desse estilo de vida marcou o aniversário dela de 65 anos, e a cada ano que passava, sua dependência de nós crescia. Meu marido, incapaz de suportar a situação, reduziu suas visitas ano após ano. Mesmo se eu saísse por alguns minutos, minha sogra entrava em pânico, insistindo que eu a levasse comigo. Acalmá-la levava horas e eu não conseguia voltar para nossa própria casa. No entanto, eu não podia abandonar a mulher que me acolheu sem julgamento ou preconceito. Então, um momento crucial chegou. Durante um check-up de rotina, acompanhei minha sogra ao hospital. Como sempre, a doutora Mia, uma mulher na casa dos 40 anos, era sua médica de confiança há uma década. Quando minha sogra entrou na sala de exames, um jovem médico chamado Ryan se aproximou de mim. Surpreso, ele disse, com licença, você é a filha de Sally, certo? Sally era o primeiro nome da minha sogra. Ryan explicou que ele havia entrado recentemente no hospital e trabalhava no mesmo departamento que a doutora Mia. Intrigada, respondi, sim, sou a nora dela, o que está acontecendo? Ryan pediu desculpas pela abordagem repentina e pediu um momento para discutir algo sobre minha sogra. Curiosa, concordei.
Percebendo que a consulta dela provavelmente ainda não havia terminado, concordando com o pedido do Dr. Ryan, ele me conduziu a uma pequena sala de consulta privada, não muito longe da área de exames. Sinalizando para eu me sentar, ele se sentou do outro lado de uma pequena mesa, fixando seu olhar diretamente nos meus olhos. Você está morando com Sally para cuidar dela, não é? Perguntou o Dr. Ryan. Oh, sim, isso mesmo, respondi. Expliquei que, durante a última década, havia trabalhado a partir da casa da minha sogra enquanto atendia suas necessidades. A dependência crescente havia me deixado com pouco tempo pessoal, fazendo com que meu marido evitasse vir para casa. Ouvindo atentamente, Dr. Ryan acenou com a cabeça. Encontrei-me expressando todas as frustrações que haviam se acumulado, pedindo desculpas pelo desabafo. Comentei. Desculpe por falar tanto assim. Dr. Ryan reassurou. Não se preocupe, está tudo bem. De qualquer forma, 10 anos é um grande compromisso. Seu rosto ficou pensativo e depois ele me olhou com uma expressão séria. No entanto, antes que suas palavras pudessem chegar a mim, um grito da minha sogra cortou o ar. Tanto Dr. Ryan quanto eu corremos para a sala de exames, apenas para testemunhar uma cena impensável que me deixou sem palavras. Nesse momento vimos minha sogra gesticulando como se estivesse espantando um inseto. Para nossa surpresa, era um falso alarme. Ela havia confundido cinzas pretas que pareciam papel queimado e estavam no ar com o inseto. Em um momento surreal, ela pegou as cinzas e caminhou até a lixeira, revelando que podia andar sem a necessidade de uma cadeira de rodas ou bengala. Movendo-se com uma facilidade surpreendente, então o Dr. Ryan me empurrou para o canto do corredor e observamos em silêncio enquanto minha sogra, aparentemente sem perceber nossa presença, voltava calmamente para a cadeira de rodas. Nesse momento a doutora Mia entrou na sala, trocou um envelope com minha sogra e, agindo com naturalidade, empurrou sua cadeira de rodas em direção ao centro de fisioterapia. Em choque com os eventos que se desenrolavam, permaneci paralisada até que Dr. Ryan me acordou gentilmente do meu estado de choque. Ele me aconselhou. Você deve sair daquela casa o mais rápido possível. Afaste-se da sua sogra. Suprimindo minha raiva, acenei com a cabeça e, sem ir até minha sogra, fui diretamente para a polícia. Apesar do ceticismo, prometeram investigar. Empacotei apressadamente minhas coisas da casa. A imagem perturbadora do hospital passando pela minha mente. 1 hora depois, enquanto ainda estava embalando, expliquei tudo ao meu marido por telefone. Diversas ligações e mensagens da minha sogra piscavam em meu telefone, mas continuei ignorando-as. À noite, meu marido e a polícia chegaram, e foi quando finalmente atendi uma ligação da minha sogra. Com raiva, ela exigiu saber por que eu a havia deixado para trás. Com firmeza, informei-a. Eu percebi que não preciso mais morar com você. Estou voltando para casa onde meu marido está. Indignada, minha sogra resmungou e desabafou. Com um suspiro, respondi, por que você simplesmente não volta para a casa do hospital? Afinal, suas pernas estão bem, então você não precisa de uma cadeira de rodas ou de cuidados, certo? Enquanto continuava explicando, minha sogra soltou um grito curto, demonstrando sua extrema irritação. Eu podia imaginar vividamente seu turbilhão emocional enquanto eu revelava as descobertas que fiz. Compartilhei com ela as informações perturbadoras que Dr. Ryan havia transmitido e a experiência de testemunhar uma reviravolta inesperada. Dr. Ryan havia revelado que exames recentes não mostraram problemas físicos com os músculos ou nervos do corpo dela. Em vez disso, ele especulou que a crença dela em sua incapacidade de andar poderia ser psicológica. O poder de tais crenças poderia ser formidável, e Dr. Ryan considerou tanto cuidados físicos quanto psicológicos para o tratamento. Em seus esforços para me incluir como membro da família no plano de cuidados, ele havia me chamado. No entanto, acabou que minha presença não era necessária. Durante minha narrativa, minha sogra permaneceu em silêncio. Finalmente, com um suspiro ao telefone, ela começou a falar. Talvez percebendo que não podia escapar mais da verdade, reconhecendo o acidente de carro que inicialmente deixou confinada à cadeira de rodas, ela admitiu que, graças a tratamentos, podia andar com auxílio de uma bengala cerca de 5 anos após o incidente. Ouvindo com descrença pelo telefone, meu marido e eu ficamos atordoados.
O que mais nos confundiu foi o propósito dos 10 anos que passamos cuidando dela. Ela expressou seu medo de que, uma vez que descobríssemos que ela podia andar, iríamos deixá-la. Com lágrimas nos olhos, admitiu. Julia, Mike, eu não suportava essa ideia. Tinha medo de perder vocês dois. E por isso mantive a farsa. Eu realmente amo você como minha própria filha. Minha sogra frequentemente expressava sua solidão após a saída de Mike e a morte de meu marido. Apesar de seus apelos repetidos, nossos corações permaneceram indiferentes. Embora entendêssemos seus sentimentos, acreditávamos que a maneira como ela lidava com isso estava errada. Pedindo desculpas, explicamos. Não podemos estar ao seu lado por mais tempo. Desculpe, mamãe, Mike disse, mas a maneira como você fez isso está errada. Continuei expressando meus próprios sentimentos. Eu tenho cuidado de você nos últimos 10 anos enquanto trabalhava. Meus colegas experimentaram promoções, casamentos e tendo filhos. Por causa dos seus cuidados, eu não pude ter um filho. Quase desisti de ter filhos. Mas agora sinto que os últimos 10 anos foram em vão, porque você nos enganou a ponto de nos fazer cuidar de você. Teríamos visitado você durante nosso tempo livre, porque tinha que ser assim. Embora não quisesse culpá-la, as lágrimas começaram a surgir enquanto as palavras fluíam. Com o apoio do meu marido, transmiti que não pretendia mais cuidar dela. Decidimos deixar a casa dela naquele dia e cortar todo contato. Apesar de seus protestos e histeria, desligamos o telefone e contatamos a polícia, que nos garantiu que iniciaria uma investigação. 2 meses depois, enquanto estávamos em um hospital com meu marido, a doutora Mia, a suposta médica da minha sogra, se aproximou apressada. Lembrávamos dela com bochechas mais cheias, mas agora ela parecia magra e fatigada, curiosa sobre sua presença. O vimos relutantemente enquanto ela se aproximava com uma expressão desesperada. A doutora Mia revelou que sempre soubera que as pernas da minha sogra estavam curadas. Ela havia aceitado dinheiro para fornecer um diagnóstico falso de deficiência. O dinheiro estava no envelope que recebeu da minha sogra naquele dia. Devido a uma denúncia recente do Dr. Ryan, o hospital descobriu a falsificação e a demitiu imediatamente. Além disso, ela enfrentava uma possível prisão por fabricar registros médicos e sua licença médica provavelmente seria revogada. Inacreditavelmente, a doutora Mia insistiu que o dinheiro não era um presente de agradecimento da minha sogra, mas dinheiro de suborno para mim e para meu marido. Fiquei confusa e perguntei o que ela queria dizer. Ela alegou que havíamos planejado enganar o governo para receber a pensão por deficiência, fazendo com que minha sogra parecesse deficiente. No entanto, não havia evidências para apoiar essas alegações. Foi chocante perceber que a doutora Mia, enfrentando problemas legais, havia transferido a culpa para nós. Desacreditada, respondi: "Do que você está falando? Não fizemos nada disso." Ela persistiu alegando que era verdade. "Eu vou contar tudo à polícia", gritou ela, com os olhos vermelhos de raiva, fazendo-nos empalidecer. Embora suas alegações não tivessem evidências, provar nossa inocência seria desafiador e a mera ideia nos aterrorizava. Meu marido e eu estávamos incrédulos quando uma mulher se aproximou, posicionando-se entre nós e a doutora Mia, protegendo-nos de sua fúria. "Então, você não é a chefe aqui? Eu preciso falar com você urgentemente", disse ela. Ao ver a mulher, a doutora Mia ficou pálida e rapidamente forçou um sorriso, aproximando-se dela com bajulação. A mulher, que olhava para a doutora Mia com desdém, era a chefe médica do hospital. Ela era minha mãe, sim, minha mãe, de quem eu havia sido separada quando criança devido ao seu divórcio. Agora era médica e ocupava uma posição proeminente em um hospital universitário importante. Ela era uma das pessoas que advogavam pela revogação da licença médica da doutora Mia ao tomar conhecimento de suas transgressões. "Oh, vocês são parentes. Nesse caso, poderia, por favor, apenas me ouvir?" implorou ela, tentando invocar a simpatia da minha mãe. No entanto, minha mãe balançou a cabeça e afirmou: "Não se meta comigo. Você e Sally têm enganado o hospital e as autoridades por 10 anos, mantendo minha filha confinada em casa. Sally a mantinha em casa porque tinha medo de ficar sozinha. Você, por outro lado, financiou suas dívidas noturnas com os benefícios de deficiência de Sally. Vocês, fraudulentos, precisam enfrentar a punição adequada e fazer reparações."
O pedido da doutora Mia foi abruptamente recusado, e ao perceber que não havia nada que pudesse fazer, ela desabou no chão em desespero. Sussurros e olhares dos que estavam ao nosso redor se concentravam nela, e eu não pude deixar de observar com sentimentos indescritíveis. De repente, senti um forte puxão que veio de trás, me assustando. Virei-me para encontrar, surpreendentemente, minha sogra firmemente ao lado de meu pai. Meu pai gritou com raiva para minha mãe: "O que você fez com a Júlia?" Fiquei chocada, perguntando-me por que meu pai estava lá e por que com minha sogra. Quando soube que Sally estava procurando por Júlia, eu quis ajudar. "Você se mudou para um lugar sem me contar e pensei que a encontraria se seguisse a doutora", explicou meu pai. A razão pela qual eu não tinha contado ao meu pai nosso paradeiro não era apenas por causa da conexão familiar entre minha sogra e ele. Desde o acidente de carro da minha sogra, eu havia pedido ao meu pai para cuidar dela quando eu estava fora para trabalhar. Durante esse tempo, eles se aproximaram e começaram a namorar secretamente às nossas costas. Descobri sobre isso no ano passado, suspeitando do relacionamento deles quando os vi conversando de perto na casa dos meus sogros. "Devolva Júlia, eu não vou deixar você levá-la embora." Meu pai gritou para minha mãe com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Tirando a mão dele, gritei: "Pare com isso, eu sei que todas as histórias que você me contou sobre mamãe são mentiras." O rosto do meu pai ficou pálido com a minha revelação. Desde o divórcio, ele vinha me alimentando com mentiras sobre minha mãe para garantir que eu não quisesse conhecê-la. As histórias sobre ela tratá-lo como escravo ou deixá-lo por um homem mais jovem eram todas falsas. Minha mãe, uma médica bem-sucedida, sempre teve uma agenda ocupada e meu pai sabia disso quando se casaram. No entanto, depois que eu comecei a frequentar a creche, a atitude dele mudou drasticamente. Culpando-a pela falta de férias em família, ele decidiu se divorciar dela, alegando que ela não era uma boa mãe. No meu quarto aniversário, meu pai de repente me pegou e saiu de casa. Na realidade, foi ele quem saiu, não minha mãe. Após o acordo de divórcio, mesmo que minha mãe tivesse uma renda decente, ela não conseguia garantir tempo para me criar. Meu pai foi designado para morar comigo. No entanto, minha mãe havia enviado uma quantia substancial em pensão alimentícia todos os meses. Eu não soube disso até encontrar minha mãe, mesmo depois de se tornar uma mãe solteira. Meu pai garantiu que eu não quisesse ver minha mãe, retratando-a de forma negativa com histórias falsas. Parecia que minha mãe queria me ver, mas na maior parte do tempo ela estava no exterior para treinamento ou pesquisa. Ela continuava enviando cartas do exterior, que meu pai recusava e escondia. Houve momentos em que parecia que poderíamos nos encontrar, mas algo sempre surgia. Ou minha mãe recebia uma ligação de emergência no hospital, ou meu pai arranjava uma desculpa para cancelar na última hora. Desde pequena, me disseram que minha mãe não podia ser contatada, ou que ninguém sabia onde ela estava. Acabou que era mentira. A razão pela qual meu pai podia viajar a cada 2 meses e pagar minha faculdade foi graças ao dinheiro da pensão alimentícia da minha mãe. Nossa vida confortável foi toda graças a ela. Então a história de meu pai trabalhando até tarde também era uma farsa para parecer que ele estava lutando com a criação dos filhos. Ele trabalhava das 9 às 17 horas e depois passava as noites fora, voltando apenas de madrugada. Quando meu pai gritou: "Onde está a sua prova?", minha mãe calmamente lhe mostrou um aplicativo bancário móvel dizendo: "É assim que eu transferi dinheiro para você ao longo dos anos para Júlia e sua empresa. Normalmente, tem políticas rígidas contra empregos secundários. Então era impossível. Posso confirmar com eles, se quiser." Meu pai desmoronou e minha sogra tentou consolá-la ao ver meu pai assim. Isso me fez perceber que eu tinha sido enganada a vida inteira. Embora a verdade fosse chocante, eu senti mais raiva do que qualquer outra coisa. Disse friamente: "Obrigada por tudo, pai, mas é hora de dizer adeus." Dito isso, meu pai se agarrou a mim e minha sogra disse: "Júlia, seu pai fez tudo o que achava melhor para você." Não, ele fez isso por ele mesmo. Ele mentiu sobre lutar como pai solteiro, usando o dinheiro da minha mãe, e você mentiu para mim e para seu filho tentando nos prender à sua casa. Ambos são uma combinação perfeita para suas mentiras. Por favor, fiquem longe de nós. Sem desculpas restantes, meu pai e minha sogra ficaram sem palavras, ignorando as expressões conusas deles. Saímos do hospital com minha mãe. Mais tarde,
A doutora Mia foi presa e perdeu sua licença médica. Ela havia falsificado documentos médicos várias vezes e foi condenada à prisão. Além disso, o hospital em que ela trabalhava está processando por difamação. Minha sogra havia subornado um médico para um diagnóstico falso, o que a fez ter que devolver todo o dinheiro da pensão que recebeu, com juros. Ela também está enfrentando acusações de fraude, conforme informado pela polícia. Mike diz que cortou laços com ela. Então não se importa com o futuro dela agora. Estou tentando não me importar também. Quanto a mim, percebi que estava um tanto dependente da minha sogra. Sentir-me traída me fez entrar em uma espiral mental. Então tenho visto um terapeuta no hospital onde minha mãe trabalha. Em relação ao meu reencontro com minha mãe, quando estava conseguindo o encaminhamento no meu hospital anterior, o sobrenome do médico para o qual fui encaminhada era o mesmo da minha mãe. Para minha surpresa, era ela mesma. Minha mãe estava cética quando viu uma paciente chamada Júlia, mas durante a consulta, ela percebeu que era eu. Nosso reencontro só pode ser descrito como milagroso. Não posso ser tratada pela minha mãe devido às regras do hospital, mas ela me apoia nos bastidores. Voltei ao meu trabalho no escritório enquanto ainda frequento a terapia. Ao visitar o Dr. Ryan, que me informou a verdade sobre minha sogra, soube que ele e meu marido eram antigos colegas de escola. Agora, frequentemente saímos com Ryan, que visita nossa casa, e tudo parece como nos velhos tempos. Pode ser difícil para mim esquecer como fui amarrada pela minha sogra e meu pai. Mas meu marido, minha mãe e o Dr. Ryan sempre me incentivaram a levar as coisas com calma e fazer o que eu quero. Graças a isso, estou planejando viagens com minhas amigas ou indo para o cais sozinha só para curtir a vista do mar e sentir a liberdade que eu tanto almejei.